Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Como é que vocês estão? A gente continua trabalhando, porque a gente não é herdeiro só do Pai, né? Do Eterno. Aqui nessa terra, meu filho, se não trabalhar, não tem chance. Então, gente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu estava aqui gravando a videoaula do tapete econômico, já fazendo a produção da primeira peça do projeto Verão. Então, eu tô fazendo, assim, 1000 coisas ao mesmo tempo e tô finalizando, assim, ó, finalizando mesmo a encomenda que eu vou mostrar agora para vocês. E para quem quer saber quanto que eu gastei nesse tapetão de quarto de 2 metros por 85, então fica aqui nesse vídeo que eu vou contar para vocês tudinho em detalhes, como que eu fiz assim para calcular, para saber mais ou menos quanto que eu gastaria de material para fazer essa encomenda e poder precificar a minha peça, tá? Porque encomenda e pronta entrega é diferente o preço. Por mais que seja uma peça igual, você faça uma peça na pronta entrega e a mesma peça na encomenda, mesmo modelo, na verdade, não a mesma peça. Mas se modificar o tamanho, quando você for fazer uma encomenda, aquela mesma peça que você fez na pronta entrega, você vai ter mais trabalho para fazer, porque você vai ter que calcular para ficar exatamente o tamanho que a sua cliente está pedindo. Na pronta entrega já não, né? Na pronta entrega você faz o tamanho que você quiser e deixa ali, posta para venda, faz até um desconto se você quiser, não é obrigado a fazer desconto, não é obrigado a colocar na promoção. Mas a gente faz os nossos corres, né? A gente dá o jeito aí para poder vender. Então, a gente tem que fazer divulgação, tem que fazer marketing, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tô fazendo aqui, ó, tô finalizando o cordãozinho do tapete de sala. Eu fiz exatamente no modelo que a cliente mandou, que a cliente pediu. Mas se eu fosse fazer, aqui, gente, pra mim, vou fazer um tamanho aleatório aí, uma quantidade X de correntinhas ou então vou seguir a videoaula lá de algum canal que tenha, porque tem muitos canais, muitas videoaulas igual a esse modelo aqui, inclusive. E aí, seria fácil, né? Seguir uma videoaula. Mas quando a cliente pede um tamanho específico, no caso ela queria 2 metros de comprimento por 85 de largura. Qual que é a diferença quando você pega uma encomenda assim e quando você faz uma pronta entrega? A diferença é que você tem que calcular para que no final fique exatamente o tamanho que a cliente quer. E esse modelo aqui, ó, eu tive que fazer o cálculo da base, descontando o bico. Eu tenho que saber o tamanho do meu ponto, saber quanto mais ou menos ia ficar o bico, porque era um bico com 3 arcos. É aquele tapete de arcos, né? E aí, descontar quanto que fica de um lado, quanto fica do outro, para saber quanto que eu teria que fazer no meio, na base. Quantos centímetros na base e quantos que eu teria que fazer de comprimento da base para poder sobrar o tanto certo do bico. Deu trabalho. Matemática não é meu forte, mas eu tive que fazer esse cálculo. E aí, fora isso, antes de pegar a encomenda, eu tive que precificar, né? Quanto que eu vou gastar nessa encomenda aqui para eu poder passar o preço para o meu cliente, para eu não ter prejuízo e ter um lucro satisfatório, porque quando eu faço pronta entrega, eu fiz, já sei quanto que eu gastei, já posso precificar, bem fácil, e também eu fiz, não precisei fazer muita conta, não precisei ficar quebrando a cabeça para sair aquele tamanho, um tamanho exato, porque não tinha dono ainda. Então, o dono vai pegar do tamanho que tiver. Eu faço 50 por 70, 1 por 80, sei lá, qualquer tamanho. Então, é diferente. Aí, o que que eu fiz? Como não tinha videoaula desse tamanho, eu fiz um outro tapete de sala, e eu trabalho só com fio 6. Eu fiz um tapete de sala de 1,5 por 1,5, e eu gastei 2,5 kg. Aí, o que que eu fiz? Eu multipliquei a largura pela altura, né? Fiz o cálculo da área do meu tapete de sala, que eu gastei 1,5 m, foi 1,5 m por 1,5 m. A área deu 2,25 kg, se eu não me engano. Se eu não tô fazendo a conta errada, foi isso. E eu gastei 2,5 kg, tá?
Então, eu já sei que eu gastei 2,5 kg. Agora, eu fiz o cálculo da área desse tapete aqui. 2 por 85, deu 1,7 metros quadrados. Então, se a área desse tapete aqui era menor do que o tapete de sala, então eu sabia com certeza que eu ia gastar menos de 2,5 kg. Então, eu joguei assim por cima uns 2 quilos que eu ia gastar. Eu vou gastar uns 2 quilos mais ou menos de barbante para fazer essa encomenda. E aí, por aí, eu já sei, eu já consegui passar um preço para minha cliente. Ah, então, já vou pedir um adiantamento, uma entrada para eu comprar o material. Aí, encomendei o material, que foi o barbante cinza e o barbante branco. Quem acompanhou os vídeos aí viu que eu comprei o Apollo cinza. Comprei 2 Big Cones. Vou espirrar. Sai pra lá. E peguei uma promoção, um cupom da Shopee. Então, quem não viu, acompanha aí, gente, para aprender a pegar barbante na promoção. Porque às vezes você pega encomenda, não tem o material e acaba comprando mais caro. Aí você tem que precificar, já embutir o preço desse barbante mais caro e tal, para você não ter perda, né? Depois eu comprei o barbante branco da Criativa. Também peguei na promoção, ficou bem bacana o preço. Concluí a minha encomenda com exatamente... Deixa eu ver aqui, que eu marquei. Eu marquei e esqueci. Pronto, achei ali a anotação, gente. Eu gastei 1,8 kg para fazer esse tapete aqui, tá? Agora eu tô fazendo o cordão. Só falta o cordãozinho. E eu vou fazer o cálculo aqui e mostrar pra vocês depois. Olha o tamanho. Tá dobrado, tá? Mas olha o bico. Que lindo. Que lindo. Branco com cinza. Ó, não dá nem pra abrir aqui. O tamanho, dá até quase uma coberta. Fio 6 é bom por isso, porque vai ficar leve para o cliente lavar. Aí eu vou deixar aqui no canto. Agora, deixa eu falar do cordão. Eu fiz o cálculo para poder precificar, deu certo. Então, o meu cálculo estava certo, ia gastar menos. Mas eu tirei como base um tapete que eu já tinha feito de sala. Mas aí, se você não fez nenhum, você vai procurar. Aí tem videoaula, bastante videoaula no YouTube. E é importante isso. Ajuda muitas pessoas que estão crochetando ou iniciando no crochê a ter uma noção de quanto gasta, quanto que não gasta. Porque eu vi uma videoaula de um artesão que ele fez com fio 8. Então, com fio 8, ele ia gastar muito mais para aquele tapete de 1,5 m. Mas eu me baseei no dele. Então, se um fio 8 ele gastou X, aí eu falei assim, não, o meu vai gastar menos, então. Aí eu fui fazendo lá o meu, comprei o meu material, fiz o tapete de sala, beleza. Aí eu fiz aquele meu tapete de sala de 1,5 por 1,5, eu já anotei para ficar registrado o quanto que eu gastei naquele. Porque agora, toda vez que eu pego uma encomenda de um outro tapete, eu faço esse cálculo baseando por aquele. Eu calculo a área do meu tapete. E aí, se a área do meu tapete deu menos do que aquilo lá, eu vou gastar menos do que aquele. Por quê? Ah, mas tem modelo que gasta mais, modelo que gasta menos. É só você ver o modelo que você pegou. Se é mais fechado, se é mais aberto. Aí você vai ter uma noção, assim, mais ou menos. Tem que ser mais flexível, sabe? Não pode também ser tudo 8 ou 80. Na nossa atividade aqui, tudo é flexível. Você tem que analisar. Porque a gente não é máquina, né? Cada um trabalha de um jeito, a atenção de um ponto de um é diferente da atenção do ponto do outro, então não dá para generalizar. Ah, eu faço mais rápido, você faz mais devagar, você gasta mais, você gasta menos, porque seu ponto é maior, seu ponto é menor, tudo isso. Mas enfim, o meu deu certo, graças a Deus. Então, para esse tapete de sala aí de 2 metros por 85 de largura, eu gastei 1,8 kg, tá? Perfeito, ótimo. A precificação que eu fiz tá, ó, tá dentro, tá tudo ok, dentro do que eu tinha previsto, calculado mais ou menos. Agora eu vou calcular o tamanho do meu cordão. Como que eu vou calcular o tamanho do meu cordão? O meu tapete tem 2 por 85. Só que o cordão vai ficar na parte de dentro, acho que uma carreira, deixa eu ver, mostrar aqui pra vocês. Meu cordão vai ficar aqui, né? Vai passar aqui, contornando. Então, deixa eu calcular aqui. Deixa eu tirar essas bordinhas. Eu vou tirar aqui, deixa eu ajeitar mais ou menos.
Eu vou tirar 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro. Então, vai ser 45 de largura, por 1,60 de comprimento. Então, eu vou somar 1,60 mais 1,60, mais 45, mais 45. Que seria o tamanho que eu teria que fazer do meu cordão. Só que, como é uma cordinha que você vai passando assim, ó, em zigue-zague, vai e vem por dentro do tapete, então você tem que fazer uma folga, um tamanho a mais, porque ele não vai ficar esticadinho. Ele vai fazer assim. Então, tem que ser maior. E é mais um pedaço que vai ser o cordão que eu vou amarrar. Então, vou fazer o cálculo aqui rapidinho e vamos ver se vai dar certo o cálculo que eu tô fazendo para colocar aqui no meu tapete. Fiz as continhas básicas aqui. Daria, se fosse justinho a largura do tapete por onde eu vou passar, eu teria que fazer 4,10 metros de correntinha. Aqui eu já fiz 3 metros. Só que eu vou ter que fazer um a mais pelo zigue-zague, que vai passar dentro dele, e um a mais para amarrar ali a cordinha do meu tapete, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu vou fazer 4,10 mais 40 centímetros para amarrar e mais 50 centímetros para dar aquela volta lá, aquele zigue-zague. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou fazer 5 metros, de cordão aqui. Se der certo os 5 metros, eu vou contar para vocês se o meu cálculo tá correto ou se precisava acrescentar para mais ou para menos, o que que sucedeu aqui. Vocês estão vendo que o crochê é matemática pura? Não tem como a gente fugir, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira. E por que que a gente tem que cobrar? Não é cobrar a mais, é cobrar um preço justo na questão da encomenda. Tem que fazer a sua cliente entender que o que você coloca na promoção é uma coisa. É sua liberalidade, é sua mera liberalidade da sua parte, no seu ateliê, no seu negócio aí, colocar peças na promoção, porque de repente é uma estratégia para você atrair mais clientes, para você fazer vendas num determinado período que você tem que pagar algum boleto, alguma coisa. Não é uma coisa que você deve fazer sempre e também tem que deixar bem claro para cliente que as encomendas sempre vão ter preço diferenciado. Se você quiser encomendar aqui comigo, você tem a liberdade de escolher o modelo, escolher o tamanho, escolher a cor, e tudo isso vai influenciar no preço no final da minha produção. Cores que eu não tenho no ateliê, vou ter que comprar, vou ter que encomendar, vai demorar mais tempo para chegar. Eu posso pegar num preço mais caro, então nunca vou fazer um preço tabelado para encomenda. Algumas vezes, algumas peças, na verdade, eu deixo tabelado porque, tipo, quando são modelos que eu já sei o quanto que eu gasto, eu já sei que eu vou fazer bem rápido. Por exemplo, os modelos que eu crio e coloco no vídeo aula no meu canal. Ah, você quer modelo tal ali, postei uma foto, a cliente viu, eu quero esse aí, mas quero em tal cor. Ah, eu já tenho o preço. Ah, meus conjuntos de passadeira de 1,20 m, os tapetes são uma média aí de 70 centímetros, eu cobro 150 até 180 no atual momento, né? Então, isso aí eu já tabelei. Mas as encomendas que são definidas pela cliente, a cor, o modelo e o tamanho, eu uso essas regrinhas de precificação aqui, ó, que eu falo para vocês, calculo a área, aí eu vejo se é um modelo fácil, um modelo mais trabalhoso. Esse modelo aqui é super rápido, gente, super fácil de fazer. Pense numa maravilha, um tapete gostoso de fazer, rapidinho mesmo, assim, que só não fiz em 2 dias, porque eu não peguei direto para fazer, mas daria até 3 dias com folga, bem tranquilamente, tá? Agora, deixa eu medir aqui, senão eu vou passar do tamanho e eu vou contar pra vocês se deu certo ou se não deu. Pronto, gente, já fiz os 5 metros. Na verdade, eu fiz um pouquinho mais que 5 metros, porque eu tô com medo de chegar aqui no final e... Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui. Tem que olhar ainda direitinho. Aqui. Chegar aqui no final, o negócio não dá faltar. Não, se faltar, dá pra emendar também. Só que eu queria mais que sobrasse do que faltasse. E aí, agora, é só passar, ó.
Dá trabalho também, tá? Eu vou pulando de 3 em 3 ou 4 em 4? 3 em 3 pontos. E vou fazendo o zigue-zague aqui. Pra chegar lá no final e ver como que ficou. A cliente, na verdade, nem queria esse cordão. Que falou, ah, vai ficar difícil pra lavar e tal, vai dar trabalho pra lavar. Assim, não, você é cuidadosa, eu sei que você vai saber lavar. E quando for lavar também dá pra tirar. Dá pra tirar o cordãozinho e depois colocar de volta. Ou então, eu vou dar sugestão pra ela de colar. Depois que eu passar o zigue-zague aqui, ó, eu vou perguntar pra ela se ela quer que eu coloque que eu passe uma colinha na parte de trás do cordãozinho pra fixar, pra ele não sair. Vamos ver o que ela vai me dizer. E aí, fale pra mim aí o que vocês fariam. Se vocês passariam essa cola ou não. Se vocês já fizeram encomenda de um modelo parecido com esse. Como que foi que vocês fizeram o cálculo. Ou se vocês procuraram videoaula no tamanho. Ou foi no olhômetro mesmo. Qual que foi a experiência de vocês aí em relação às encomendas que vocês pegam. E aí a gente vai trocando experiência, né, gente? Ó, essa aqui, essa aqui eu fiquei mais, já fiquei mais tranquila em relação à precificação, porque eu já sabia como fazer o cálculo do material que eu ia gastar. Não sei exatamente quanto que eu gastei do branco, nem quanto que eu gastei exatamente do cinza. Que o cinza, tá aqui o Big Cone ainda, não foi todo o Big Cone de... Claro, né, porque se eu gastei 1,8 kg, não foi todo o Big Cone. Sobrou bem pouco. E aí, depois do branco, eu acredito que eu gastei uns 200 gramas, hein? Porque o cone tá fechadinho. Onde... Ah, tá aqui, ó, doidona. Ai, ó, o cone do branco. Então, acho que devo ter gasto uns 200 gramas aí pra fazer. Ó, como que tá ficando. Passando a cordinha aqui no meu tapete. No meu não, na minha encomenda. Gente do céu. Na tampa, hein? Quase que faltou, hein? Olha aqui. Finalizado. Passado o cordãozinho. Tá certinho, não tá repuxado. Fui fazendo aos pouquinhos, passando de 2 em 2 pontos e regulando aqui para não ficar repuxado. Agora, depois eu vou colocar ali no chão para tirar a foto. Mas aqui, ó, na cordinha, depois que eu dei o lacinho, eu vou ter que desmanchar um pedacinho aqui da correntinha. Vou desmanchar aqui, depois eu vou fazer o nó bem reforçado para ele não desmanchar. Porque, opa, deixa eu soltar aqui. Porque ficou um lado maior que o outro e eu não vou ficar puxando o cordão inteirinho, né, até lá o final para poder deixar o mesmo tamanho, que dá muito trabalho. Então eu vou desmanchar aqui, ó. Desmanchar aqui na correntinha, que aí dá tudo certo. Vou desmanchar um pouquinho até ficar o mesmo tamanho do outro, que não é legal, aquele negócio enorme, né, aquele laço enorme aqui no final. Como é um quarto de menino, já tá no cinza, ó. Olha, deu certinho pra desmanchar aqui. Deixa eu ver, mais um pouquinho. Agora eu vou pegar a agulha aqui pra finalizar. Mesmo tamanho. Fazer uma correntinha bem reforçada. Fazer um nozinho e cortar a ponta. Aqui eu vou passar uma cola na pontinha desse cordão, porque eu quero que fique bem reforçado, que a pessoa vai lavar, né? E não vai desmanchar essas pontinhas. Assim como eu faço também nos arremates, eu dou os nozinhos. Aqui, além dos nozinhos, eu vou passar a cola nessa pontinha, pra ficar bem certinho. Bem bacana. E aí, ó, encomenda concluída, finalizada. Então, o meu cálculo tava bom, hein? Deu certo aí o cálculo de 5 metros e um pouquinho de correntinha. Foi 4,10 metros, 1 metro a mais, para poder fazer
passar entre os pontos, né? Pra não ficar repuxado. E é isso aí. Encomenda concluída com sucesso. Agora vamos partir para as próximas etapas, próximos projetos. Acompanhe aí o projeto Verão, que tá rolando aí já no canal. As videoaulas que eu tô intercalando entre o projeto Verão, eu tô colocando também outras videoaulas, tá? Para quem não gosta de vestuário, vai ter conteúdo sim também, tá? Então acompanhe até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o joinha. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!